Olá, Olá. qual é o assunto de hoje? Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas, né? Nós devemos confessar os nossos pecados e, começando entre os irmãos, perdoar as ofensas entre as famílias. Tem que ser constante esse perdão. Esse perdão é constante. Precisamos exercitar o perdão em nosso relacionamento. Entre famílias, parentes, entre as pessoas que você conhece. Com certeza, precisamos exercitar. Perdão significa remissão da pena. Cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. Então, isso significa o perdão. Há uma necessidade de arrependimento. Quando Pedro fez a sua primeira pregação, o povo ficou eufórico. O povo ouviu e perguntou o que faremos? Eles perguntaram, o que faremos para ser salvo? Para ser salvo. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles perguntaram, né? Pedro, impactado, ali, eles perguntaram, o que faremos para ser salvo? Todo mundo na multidão, assim, imagina, sei lá, na época. Isso. Aí ele fala que tem que ser salvo. Todo mundo, como é que eu sou salvo? Como é que eu fazia para ser salvo? E todo mundo brigava com todo mundo. Todo mundo falava sobre o outro nas costas. Isso aí. Entendeu? Você não pode ser assim, você tem que perdoar as pessoas. Tem que perdoar. E Pedro, ele respondeu, arrependei-vos para perdão do vosso pecado. Então, quem convence o homem, o mundo, né, dos seus pecados é o Espírito Santo. Então, nós temos essa necessidade da confissão do pecado para obter o perdão. Como Davi, né? No Salmo 51 ele fala, Senhor, paga as minhas iniquidades, né? Não retire de mim a tua presença. Quando ele estava em pecado, ele sentiu a falta da presença de Deus em sua vida. Devemos ter um constante pedido de perdão, porque ainda não estamos, né, à estatura de varão perfeito. Então, não vivemos mais na prática, não somos escravos do pecado, mas continuamos com a possibilidade de pecar e devemos estar em constante vigilância e oração. Nós vemos aqui no ponto, falando do ponto 1, falando do ponto 2, uma parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo, né? Um servo chegou para o rei, né? O rei ele perguntou, falou sobre sua dívida e falou que ele deveria entregar seus filhos, sua esposa para pagar aquela dívida, e ele suplicou o rei para o perdoar. E ele perdoou. E ele tinha um conservo, ele era um servo e tinha um conservo, e também devia uma pequena quantidade, porém ele não fez a mesma coisa. Então, aqui Jesus mostrando a reciprocidade que deve haver em nós, que como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso semelhante, como fala a oração do Pai Nosso, né? Nós vemos que Jesus fala assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos nossos devedores. Há um condicional. E muitas vezes nós esquecemos, nós queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos o nosso semelhante. Reciprocidade. O perdão exerce a nossa compreensão do demerecimento. Nós não merecíamos, mas o Senhor, Ele morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida que era impagável, né? Como aquele rei fez com aquele servo, e o seu conservo não, e aquele servo não fez com o seu conservo, né? Então, o ponto 3 para fecharmos aqui, Miguel, que fala: Eu acho que o vídeo tá invertido. Perdoai-vos uns aos outros. Sei lá, mas tá me dando a impressão que o vídeo aqui tá invertido. Perdoai-vos uns aos outros. Tá fugindo do assunto, Miguel? Não, mas parece que eu tô Perdoai-vos uns aos invertido. outros. Você tem alguma mágoa com alguém, Miguel? Não! Então vamos falar do assunto, Miguel. Tá, mas Então, no final eu vou falar, eu te avisei que o tá sendo invertido. não existe esse cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Ser cristão sem exercer perdão é uma incoerência. As pessoas ficam fugindo do assunto. Nossa atitude em relação ao próximo reflete o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós temos alguma coisa com nossos irmãos, nós devemos procurar pedir perdão. Na semana, Oi, o pastor estava falando um assunto sobre o que é mais difícil, perdoar ou ser perdoado. O que é mais difícil? E aí? O que é mais difícil, Miguel? Ser perdoado, a pessoa do lado que vai ter que perdoar. Então não é eu. Ser perdoado. Então, tecnicamente, se Você tem que pedir perdão. eu aqui e a pessoa só vai me perdoar por algo que eu perdoo. É porque se eu perdoar ela, ela me perdoa. Se eu não perdoar, ela não me perdoa. Entendeu? É mais ou menos assim, né? Ou a pessoa perdoa sem você saber. Entendeu? E Como aí, perdoa sem você saber, Miguel? sei lá, porque a No pessoa relacionamento fala, eu tô perdoando interpessoal, ela. duas pessoas, deve haver Eu não sei qual é mais difícil. Então, Eu acho que é... a pessoa chegar para Perdoar. você e pedir perdão, você vai perdoar? Boa. Você vai pedir perdão a outra pessoa? Calma aí. Se você fez alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Se você fez, por acaso? Eu, por acaso, não sei que eu comi uma barra de chocolate que não era minha. Então, vai pedir perdão? Boa. Então, Miguel, o perdão, ele não é só um remédio para a nossa alma, é para o nosso físico, O nosso emocional, né? Há um estudo falando sobre isso, que as pessoas com ressentimento, com rancor no coração, ficam guardando mágoa, elas adoecem mais rápido, né? sua alma. Elas ficam rancorosas, né? Nós vemos que as pessoas ficam guardando as coisas no coração, presas no passado, isso aí. Então nós vemos que devemos procurar resolver as nossas causas, né? Hebreus, ele fala que não deixa, né, nenhuma raiz de amargura crescer em nosso coração. Ou seja, você tem um probleminha, não resolveu, aquilo ali vai começar a virar um problema grande, né? E as coisas começam De um brotinho por um botão. ou seja, a virar uma árvore. Não brotinho, uma pequena, uma da grande. uma grande, né? Que elas Então, vivem anos e anos e anos. Um problema que dura décadas, se não cuidar. devemos resolver os nossos problemas. E alguns problemas passam de geração em geração. Nós vemos, né, muitas histórias por aí, né? O filho do filho e um de mal com o outro, né? Mas
Nós somos servos do Senhor. Certo, Miguel? Certo. Nossa família deve estar em paz. Sim. Deve ter paz no nosso trabalho. Sim. Na escola. Sim. Os coleguinhas. O quê? Os coleguinhas da escola. Sim. Na igreja, nem se fala, né? Sim, com certeza. Não pode jogar de mal na igreja, né? Às vezes, facção, né? O quê? Facção. Um de um lado, do outro. Facção é divisão. Divisão é melhor, mas facção Facção é um modo de falar, né? Paulo ele falou essa palavra. A facção, Ele falou facção. hoje em dia, Facção é um modo de falar, divisão, Miguel. eu sei, mano. Então, nós estamos terminando por aqui. Já são 10 minutos. 10 minutos de vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Tem alguma coisinha com o seu próximo? Eu acho que tá invertido o vídeo. Tá fugindo do problema. Perdoa. Tchau, tchau. Tchau. Dá um like. Compartilha. Se chegou até o final, Se inscreve escreve no ao canal. contrário. Escreve ao contrário. Tchau, tchau. Nos comentários. Tchau, Quero ver se tchau. alguém chegou até aqui.